Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Ale Marques e o tema desse vídeo é Covid-19. Eu trago para vocês curiosidades relevantes da Covid-19 que você deve ficar sabendo. Não importa se você foi contaminado ou não por essa nova enfermidade. Esse vídeo é para você adquirir conhecimento e aprender a se cuidar e cuidar daqueles que estão à sua volta. Se pelo menos uma das informações aqui for de bom agrado para você, deixe seu like, assim você apoia o acesso ao conhecimento de qualidade. Aqui no canal Curiosidades, Saúde e Bem-Estar, vamos responder 5 questionamentos populares com intenções de levar o aprendizado. São eles: o que é Covid-19? Onde surgiu? Quais os sintomas? Qual o impacto da Covid-19 no Brasil e no mundo? Como cooperar no controle da disseminação do vírus? E se contaminado, qual o melhor hábito alimentar para se recuperar? Do primeiro questionamento, entende-se que o coronavírus 2019 tem por sua abreviatura Covid-19, como ficou popularmente conhecido. Essa nova enfermidade é uma doença do trato respiratório causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que teve elevada transmissibilidade e pode se tornar potencialmente grave no quadro de saúde do ser humano, principalmente aqueles na presença de alguma doença crônica, comorbidades e com faixa etária maior igual a 60 anos. Caso você se questione, o que é doença crônica? São doenças de longa duração e de progressão lenta. Infelizmente ainda não tem cura e são subdivididas em duas categorias: doenças crônicas não transmissíveis, associada à idade e ao estilo de vida, como por exemplo má alimentação, estresse e sedentarismo. Exemplo de doenças crônicas não transmissíveis voltado ao trato respiratório é a asma, a bronquite e as doenças pulmonar obstrutiva crônica. Outra também doença crônica não transmissível são as doenças metabólicas, como por exemplo a obesidade, o diabetes, o hipo e o hipertireoidismo, entre outras. Já doenças crônicas transmissíveis são aquelas infecciosas causadas por organismos invasores no corpo humano, como por exemplo de invasores, os vírus e parasitas. Exemplo dessas doenças crônicas transmissíveis: a síndrome da imunodeficiência adquirida, no caso AIDS, a hepatite B, a hepatite C e tuberculose. Do conhecimento, o que é comorbidade é quando há associação de duas ou mais doenças ao mesmo tempo em um só paciente. No caso do coronavírus, quando infecta pacientes que têm, como por exemplo, hipertensão e diabetes, ou quando o coronavírus infecta um paciente que já tenha asma e tuberculose, a facilidade dele ir para um quadro de gravidade do Covid é maior, por potencializar essa nova enfermidade, no caso, a Covid-19. É o que leva muitos desses pacientes, considerados também de grupo de risco, a ficarem na UTI, ou seja, unidade de terapia intensiva. Para aqueles maiores e iguais a 60 anos, o número de mortalidade entre eles geralmente é maior, não que seja uma via de regra, mas é maior porque a maioria deles apresentam pelo menos uma doença crônica ou a presença de comorbidades. Além de o nosso corpo funcionar como um reservatório, onde o que a gente já fez na nossa juventude pode influenciar de forma positiva ou negativa quando estamos num período de mais idade. Nesse caso, pode influenciar ou não no quadro de gravidade da Covid-19 ou como essa doença vai evoluir. É um caso particular de paciente para paciente.
do questionamento onde surgiu. A Covid-19 teve seus primeiros casos confirmados em Wuhan, uma província da China, em dezembro de 2019, onde as medidas de prevenção para conter o vírus a partir dos primeiros infectados não foram suficientes, uma vez que no momento inicial não havia comprovação científica de contaminação de pessoa para pessoa, o que fez essa epidemia se espalhar por todo o mundo, tornando-se uma pandemia. Caso vocês tenham dúvida quem foi que descobriu esse novo vírus, foi um médico oftalmologista conhecido como Li Weiliang, que tentou, né, de certa forma, alertar a comunidade médica da China, porém ele não foi levado a sério e sofreu represália pelo poder público. Pouco tempo depois, ele comprovou a existência desse novo vírus e morreu infectado pela Covid-19. Dos principais sintomas que acometem os pacientes, geralmente, na maioria dos casos, percebe-se que vem com febre, cansaço e tosse seca. Outros sintomas que podem vir acompanhar ou não, sendo bastante variável de paciente para paciente, são as dores, a congestão nasal, a dor de cabeça, a conjuntivite, a dor de garganta, diarreia, perda de paladar, perda de olfato, descoloração das mãos ou pés e erupção cutânea. De forma resumida, aqueles que forem infectados pela Covid-19 podem apresentar os seguintes quadros. O de assintomático, que é a ausência de sintomas. Esse daí se torna o potencial transmissor para outros indivíduos, porque ele está contaminado, porém não sabe. Os casos leves, né, que apresentam, no caso, sintomas não específicos, como febre, cansaço e tosse seca. Em alguns também pode ser dor de garganta ou coriza, seguida de dor abdominal e calafrios. Nos casos moderados, são todos os sintomas presentes nos casos leves, porém com maior intensidade na diarreia e com presença de adinamia, que no caso é a fraqueza muscular, e aí por ectasia, que é a diminuição do apetite. Para caso grave, percebe-se a presença da síndrome respiratória aguda grave, que é o que? O desconforto respiratório ou uma pressão maior no contexto da caixa torácica. A saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente, podendo também acontecer o que? Coloração azulada dos lábios ou do rosto. Para o caso crítico, os principais sintomas são a sepse, que é quando substâncias químicas liberadas na corrente sanguínea para combater uma infecção desencadeia inflamação em todo o corpo e pode levar a danificar diversos sistemas de órgãos e levar o paciente à morte. Não menos importante, além desse sintoma, pode ter também a síndrome do desconforto respiratório agudo, a insuficiência respiratória grave, da disfunção de múltiplos órgãos também, né? Como não menos importante, a pneumonia grave, que leva à necessidade de suporte respiratório e internação em unidade de terapia intensiva, no caso, a UTI. E qual o impacto da Covid-19 no Brasil e no mundo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até o dia 8 de maio de 2021, havia 157 milhões de casos. Deste total, em todo o mundo, 93,2 milhões de pessoas foram recuperadas e 3,27 milhões de pessoas vieram a óbito. Os países com maior número de mortes para a Covid-19 segue aí numa sequência, né, daquele que teve maior número de mortes para o menor número. Destacou-se em primeiro lugar os Estados Unidos, seguido do Brasil, Índia, México, Reino Unido e Itália. Não menos importante, ainda dentro de um contexto internacional, a Covid-19 tem estabelecido desafios de saúde pública que
que tem criado crises dentro do contexto político, econômico e social, considerada uma das pandemias que mais desafiou os contextos tecnológicos e a evolução do sistema capitalista. Já dentro de um contexto nacional, percebe-se que, de acordo com o DataSUS, até o dia 8 de maio de 2021, houve 15,1 milhões de casos no Brasil. Desse total, 13,4 milhões de pessoas foram recuperadas, com 419 mil óbitos. De acordo com o G1, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde até o dia 8 de maio de 2021, havia 0 estados em alta, 12 em estabilidade e 13 em queda. Percebe-se também que o Brasil ele tem apresentado uma tendência mundial, ou seja, ele tem acompanhado uma tendência mundial. No entanto, as dimensões assistenciais para os menos favorecidos, dentro de um contexto de pandemia, não tem gerado grandes efeitos. O que tem percebido o aumento da extrema pobreza e da desigualdade social e de renda. Agora, caso você se pergunte, sim, mas como cooperar no controle da disseminação do vírus e se contaminado, qual o melhor hábito alimentar para se recuperar? Os meios para conter a disseminação, os melhores até o momento ainda são as medidas de restrições e a higienização, eficazes para conter, né, o coronavírus e evitar que outros indivíduos sejam infectados pelo SARS-CoV-2. As principais medidas são o distanciamento social, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória, o uso de máscara nos serviços de saúde e também o uso de máscara na população em geral. Dos alimentos para a Covid-19, o melhor são todos aqueles que potencializam a imunidade do ser humano. Aqui eu destaquei alimentos ricos em vitamina A e vitamina C, além do selênio, o zinco, ferro, que são e proteínas, né, essenciais para uma boa imunidade. Dos alimentos ricos em vitamina A, destaque para o fígado, ovos cozidos, peixe, cenoura crua, repolho cozido e brócolis. Dos ricos em vitamina C, laranja, limão, melancia, couve, acerola e abacaxi. E todas as frutas cítricas no geral. Outros nutrientes importantes, ricos no selênio, são as frutas, aqueles alimentos que são ricos em zincos, como as carnes, ferros e proteínas, que também se destacam nas carnes e leguminosas, além de iogurte e leites fermentados. A dica de ouro para esse vídeo, caso vocês conheçam alguém que for contaminado pela Covid-19, é o que? Beber bastante água, usufruir da água de coco, manter a saúde mental, que contribui bastante no processo de cura e também ameniza o estresse causado pela doença, né? E ouvir música que te desperta a fé ou a positividade. Um abraço em todos vocês, obrigado por assistir esse vídeo. Contribua com esse canal deixando seu like e seu comentário.